Olá, crianças, tudo bem com vocês? Turminha, então, eu sou a professora Florisbela Martins Ferreira, professora do terceiro ano. Nós estamos iniciando um novo PET, o PET 7, e estamos na primeira semana. Vamos lá? O nosso assunto de hoje é sobre os poemas. Vamos começar lendo esses três textinhos aqui, esses três poemas. Leia silenciosamente os poemas a seguir. Depois faça a leitura também em voz alta para alguém de sua família. Texto 1. Casa para morar. Junta sapé, junta taquara, junta vara, junta graveto, junta barro, junta cipó, junta piaçava, oca, oca, oca. Texto 2. Brincadeira. Curumim, peteca, curumim, peteca, curumim, peteca. Ei, posso brincar também? Texto 3. Na cuia. Genipapo com açaí, pitanga com guaraná, pequi com abacaxi, jaboticaba com cajá. Poema. É um texto literário geralmente apresentado na vertical, um verso embaixo do outro. Os versos se organizam em estrofes, que são separadas por um espaço em branco. Bom, como a gente já viu sobre os poemas, ele sempre, como todo texto, ele tem um título, certo? Ele é escrito assim na vertical, essa estrutura dele, vertical quer dizer, não tem uma sequência na frente da linha, você não completa a linha para mudar, não é por parágrafos, certo? São por frases, pequenas frases, às vezes de apenas uma palavra. Isso é para dar sonoridade ao texto. E os textos são compostos por estrofes, né? Cada linha de um poema é um verso. A estrofe é o conjunto desses versos. Estão lembrados disso? Então, aqui nesse primeiro texto, podemos observar que ele tem duas estrofes. Uma estrofe tem mais versos do que a outra. Podemos contar 5 versos na primeira estrofe e 3 versos na segunda estrofe. Então, esse primeiro texto, ele tem 2 estrofes, certo? E ele tem no total de 8 versos. O segundo texto chama-se Brincadeira, né? Ele tem esse título. E ele é composto por 2 estrofes também. Olha, a primeira estrofe, ela tem 6 versos e a última tem 3 versos. Vocês podem observar por esse espaço em branco que tem entre uma estrofe e outra, certo? Já no texto 3, na cuia, né? Ele tem 4 estrofes, cada um com 2 versos, certo? Olha, genipapo com açaí é o primeira estrofe, depois tem outra e outra e outra. São 4 estrofes com 2 versos em cada uma. Então, são 8 versos no total, certo? Então, vamos lá, pessoal, já expliquei direitinho o texto. Vamos para a atividade 2. Sobre as informações, faça o que se pede. Volte aos poemas e contorne as estrofes com lápis de cor de sua preferência. Você vai fazer o seguinte, circular a estrofe. Eu já não expliquei que estrofe é aquele conjunto de versos, conjunto de linhas que é separado por uma linha em branco. Então, você vai lá, volte e contorne as estrofes com lápis de cor de sua preferência. Letra B. Numere os versos de cada texto. Você vai numerar todos os versos de cada texto para descobrir quantos versos tem cada texto, certo? Letra C. Preencha o quadro com a quantidade de estrofes e versos de cada um dos poemas. O texto 1 tem quantas estrofes e quantos versos? Texto 2, tantas estrofes, tantos versos. E o texto 3, da mesma forma, tantas estrofes, tantos versos. Você vai descobrir depois que você circular as estrofes e enumerar cada linha do poema, certo? Bom,
O modo como cada poema é organizado é tão importante quanto o tema, assunto tratado nele, né? Olha, 3. Ligue o título de cada poema ao tema nele tratado. Por exemplo, Casa para Morar, que é o nome do primeiro texto. Ele fala de qual assunto? Alimentação, lazer ou moradia? E o brincadeira, você vai ligar, a atividade 3 é para ligar ao assunto, cada texto. Brincadeira tem a ver com alimentação, lazer ou moradia? E na cuia tem a ver com alimentação, lazer ou moradia? Né? Você vai analisar direitinho. 4. Leia as palavras de cada linha do quadro. Taquara. Aqui, gente, vocês vão olhar a palavrinha que rima com qual. Por exemplo, taquara. Taquara. O que rima com taquara? Seria sapé, vara, graveto, barro, cipó ou piaçava? Você vai fazer o quê? Vai ler aí e descobrir. Açaí. Rima com genipapo, pitanga, pequi ou abacaxi. Se for mais de uma palavra, pode também, tá, turma? Guaraná. Rima com o quê? Guaraná rima com jabuticaba, açaí, cajá, genipapo ou pequi. A. Grife as palavras que rimam com a palavra destacada. Quer dizer, a palavra destacada é essas primeiras, que tá no primeiro quadradinho. Então, você vai grifar as palavras, né? As palavras que rimam com essa palavra aí, como a tia havia explicado. Acha a palavra que rime com taquara, com açaí e com guaraná. Lembrando que pode ter mais de uma palavra. Letra B. Copie as palavras que você grifou e pinte a parte igual ou semelhante. Você vai pintar, depois que você escrever a palavra que rima com taquara, você vai... Por que as duas rimam? O que nelas tem de parecido, né? E açaí? Também você vai fazer isso, vai pintar. Depois que você escrever a palavra que rima com açaí, você vai pintar a parte que é igual ou que é semelhante. Da mesma forma com guaraná. 5. Escolha no quadro a seguir a palavra que dá sentido a cada uma das frases e escreva no espaço indicado. Olha, primeira frase. Sapé, taquara, vara, graveto, barro, cipó, piaçava são nomes de frutas, materiais ou brinquedo? Qual palavrinha que você vai colocar na letra C? Letra D. Genipapo, açaí, pitanga, guaraná, pequi, abacaxi, jabuticaba e cajá. São nomes de frutas, materiais ou brinquedo? Peteca é o nome de frutas, materiais ou brinquedo? Você vai encaixar essas palavrinhas desse quadro nessas lacunas que eu dei aí, tá certo? Turminha, então é isso aí, tá bom? Leia os textinhos com atenção, preste muito atenção no que é estrofe, o que é verso, que a tia explicou no início, tá certo? E se precisar da minha ajuda, pode me procurar, tudo bem? Um beijo e até o próximo vídeo.